Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei todo este poder e toda esta glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Como todo mundo já sabe, porque sente já o ambiente, nós iniciamos, aliás, a Quaresma na quarta-feira de cinza, e nós temos na nossa frente um convite que a Igreja nos faz dentro dessa Quaresma para nos recolher um pouco mais, manter mais silêncio, e ela nos propõe também para, durante esta Quaresma, a gente faz uma reflexão, que é o tema que a Igreja nos propõe da campanha da fraternidade sobre ecologia integral. Deus viu que tudo era muito bom. E nesses 5 domingos, então, da Quaresma, a Igreja também vai nos fornecer 5 leituras do Evangelho, escolhidos a dedo.
Nós vamos fazer hoje Jesus é tentado, mas ele não cai. Ele vence. Depois, semana que vem, Jesus é mostrado glorificado na transfiguração como vencedor. Se a gente com esperança vencer na vida passo a passo, aí chega a glorificação. Depois, no terceiro domingo da quaresma, a igreja nos propõe a conversão, no capítulo 13 de Lucas, um apelo muito forte à conversão. No quarto domingo, ela nos propõe aquela leitura muito importante do filho pródigo, onde o pai misericordioso mostra que ele sempre quer bem a seus filhos, e sempre perdoa, e sempre quer ajudá-los. E no quinto domingo da quaresma, nós temos a mulher adúltera, que apesar que os doutores da lei, os fariseus, queriam seguir a lei na Sagrada Escritura do Antigo Testamento, que devia ser apedrejada, Jesus os questiona e disse: quem de vocês estiver sem pecado, portanto, atire nela a primeira pedra. É lógico que todo mundo foi embora. São as 5 reflexões do Evangelho que nós vamos fazer devagarzinho durante esses 5 domingos, e também intercalados com o tema que a Igreja nos propõe na campanha da Fraternidade e Ecologia Integral. Agora, vamos explicar um pouquinho, então, nesse primeiro domingo das tentações. As tentações, nós temos no outro ano uma comparação que coloca no início da criação, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e disse que o que ele fez era bom e era ainda muito bom, mas depois Adão e Eva, eles não obedecem e não seguem a orientação de Deus e são tentados pelo diabo, que no Apocalipse ele nos disse o diabo, o Satanás, são a mesma coisa, o dragão, o tentador, são toda a mesma coisa. A antiga serpente, então, atenta ao primeiro homem e mulher, Adão e Eva, e eles não obedecem e não seguem a orientação de Deus e são enganados. Assim disse Eva para Deus quando questiona ela por que ela fez isso. Ela disse: a serpente me enganou. A serpente me enganou. E caiu. Mas tem as consequências depois. Aí ele vai mostrar para nós, na leitura nossa hoje do Evangelho, que Jesus, enviado por Deus, se tornando humano, como diz o canto da campanha da fraternidade, se tornando humano como todos nós, mas por ele ser guiado e levado sempre, seguindo a orientação do Espírito de Deus, ele consegue decifrar os enganos e não se deixa iludir e enganar, não cai na tentação. Vejam bem que o evangelista Lucas, ele é o que mais apresenta Jesus sendo guiado, levado pelo Espírito de Deus. Quando fala o Espírito Santo, aqui é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que Jesus nos mostra como é. Quem quer conhecer como é o Espírito de Deus, basta ler, aprofundar e entender o Jesus do Evangelho. Não é da imaginação que é pregado muitas vezes por aí, que inventa muita coisa sobre Jesus. Nós temos que nos ater ao Jesus narrado, contado, testemunhado para nós pelos 4 evangelhos, depois confirmado pelas cartas, pelos Atos dos Apóstolos e pelo resto do Novo Testamento. Então diz Jesus cheio do Espírito Santo, porque Jesus tinha acabado de ser batizado. Depois do batismo de Jesus, então, Jesus cheio do Espírito Santo, aí Lucas ele nos coloca a genealogia de Jesus, que mostra que Jesus é filho de Davi, Jesus é filho de Abraão, Mateus também fala isso, mas Lucas ele disse, Jesus é filho de Adão, como todos nós. Portanto, Jesus é humano como todo ser humano, como todos nós somos. Essa é a novidade que tem na genealogia de Lucas. Jesus é filho de Adão, como todos nós somos filhos de Adão. Então, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão,
na Judeia, onde o João Batista batizava. Como nós já vimos, Jesus também entrou para ser batizado. E aí, passando no deserto, era guiado pelo Espírito. Essa questão do deserto que os evangelhos nos apresentam pode ser significado, pode ter o significado da vida nossa. Tanto é assim que no Antigo Testamento você tem o povo caminhando 40 dias, 40 anos no deserto, 40 anos no deserto, que simboliza na realidade a vida de um ser humano, vida ativa. Né? Se nós formos calcular bem, a gente pode perceber claramente, até os 20 anos a gente tem todo tipo de formação, depois de 20 até 60 anos, que é a vida ativa do ser humano, que constrói a sua vida, a família, o trabalho, educa os filhos, e depois de 60 anos aí já começa a última fase da vida. Portanto, você tem 40 anos no meio, que é a vida ativa do ser humano, né? E isso pode significar também que aqui ele já está dizendo a vida de todos nós. Nós vivemos, na realidade, num deserto da vida, onde Jesus também foi colocado no deserto da vida, junto com todos nós, na sua humanidade, na nossa humanidade, humano como todos nós, e é por isso ele serve muito bem como aquele que nos ensina, como modelo, porque viveu a mesma vida que nós vivemos. Então, é no deserto, portanto, na vida, ele foi colocado na vida nossa, e na vida nossa, dos seres humanos, é aí que vai acontecer as tentações. As tentações da nossa vida, eles acompanham a nossa vida inteira. Sempre somos tentados a essas 3 tentações. Que Marcos, quem estudou Marcos, ele entende muito bem quais são essas tentações, porque ele fixa um simbolismo. Quando ele vai dizer lá no capítulo 9, último parágrafo do capítulo 9 de Marcos, ele vai dizer: se a sua mão for para você ocasião de escândalo, melhor se livrar dele, é uma tentação, senão você vai perder tudo. Se o seu pé for para você ocasião de escândalo, é melhor você tomar providências, senão, se não tomar providências, vai ser dominado. Se o seu olho for para você ocasião de escândalo, arranque. 3 coisas que ele fala. 3 coisas que ele fala. Isso se torna um modelo das tentações da vida de Jesus, das tentações da vida de todo ser humano, das tentações da vida de todo grupo que existe, de toda religião, de toda organização. São essas grandes 3 tentações que Marcos coloca aquilo que existe na realidade na vida: a escolher o projeto de Jesus, ou então escolher um outro projeto onde no final você vai se perder na vida. Então, essas 3 tentações, Mateus e Lucas colocam especificamente no início do Evangelho. O Evangelho de Marcos, ele coloca, coisa que o pessoal não percebeu muito, ele não fala das 3 tentações como Mateus e Lucas, mas ele fala: Jesus foi tentado por Satanás. E vivia, a tradução diz com animais selvagens, mas a palavra certa, vivia com as bestas. As bestas que são depois refletidas e aprofundadas no Evangelho, no livro do Apocalipse, a primeira besta e a segunda besta. O diabo, Satanás, a primeira besta e a segunda besta. A primeira, a segunda, a terceira tentação. A primeira tentação, portanto, ela lida com a vida, a necessidade da vida, onde o diabo então aproximou-se de Jesus e disse: se és filho de Deus, repete 2 vezes, no início e no final, nas 2 tentações, primeira e terceira. Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Portanto, a primeira tentação tem a ver com a organização da vida, com aquilo que nos alimenta, com a organização da sociedade. Então, essa é a primeira tentação, mas existe alguma coisa mais profunda: se tu és filho de Deus. E aqui ele exige, faz as coisas extraordinárias e o milagre. Jesus reconhece que ele é um ser humano.
como todos nós. E ele não quebra esse ser humano. O tentador tenta mostrar, se tu és filho de Deus, você pode fazer coisas até contrariando as próprias leis da natureza. E Jesus percebe a tentação. E ele disse, responde para ele, a Escritura diz, não só de pão vive o homem, mas precisa do pão, mas não só do pão que se vive. Essa é uma reflexão muito profunda. O Evangelho de Mateus vai acrescentar aqui uma frase muito importante, onde ele disse, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aqui nós refletimos um pouco qual é a palavra que saiu da boca de Deus. E ele nos remete exatamente ao livro do Gênesis, quando Deus criou o primeiro capítulo, que abre a Bíblia Sagrada toda. Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele contém. E depois, 6 vezes ele repete a frase que está aqui no nosso tema da campanha da fraternidade, e Deus viu que tudo era bom. E no final, quando cria o homem e a mulher, ele diz, e Deus viu que tudo era muito bom. E é por isso que a campanha da fraternidade desse ano é muito importante e se encaixa exatamente dentro da nossa caminhada como igreja. De ver aquilo que Deus fez e criou, e de tentar zelar por aquilo que Deus fez e criou. Zelar pela nossa vida e zelar por aquilo que Deus fez e criou. A campanha da fraternidade, ela vai nos propor o tema ecologia, portanto, integral. Nós fazemos parte dessa casa comum que o Papa chama a ecologia. Porém, dentro dessa casa comum, nós não podemos pensar que é só o pão que tem valor. Como ser humano, nós temos vários valores. Você pode perceber a criança brincando. Para a criança, brincar é lúdico, é a coisa mais que gosta, que quer fazer. A mãe chama a criança para comer porque sabe que a criança precisa se alimentar e a criança não está aí, está perdida nas brincadeiras. E a mãe insiste, está na hora, vem comer, precisa se alimentar. Mas não só do alimento que se vive. Também das brincadeiras, dos jogos, do trabalho, da alegria, dos passeios, do trabalho, de tudo que saiu da boca de Deus, o ser humano necessita viver. Portanto, essa primeira tentação é uma tentação que nos leva a perceber, para a gente não centralizar o sentido da nossa vida simplesmente em ganhar, em ter o pão. Porque não só de pão vive o homem. O ser humano precisa de cultura, o ser humano precisa de lazer, o ser humano precisa trabalhar para se desenvolver, precisa desenvolver as suas aptitudes como ser humano, nas diversidades que existe de dons e capacidades. Jesus foi tentado e ele percebeu na realidade que o pão é necessário, é muito importante, temos que ter e lutar por ele, porém não é só com ele que a gente se vive o projeto do reino de Deus, da fraternidade e paz. Depois, a segunda tentação, que aconteceu durante toda a vida de Jesus, como acontece durante toda a vida, é uma tentação muito perigosa, que é representada pelo pé, que é a dominação. O diabo leva Jesus a um lugar muito alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei todo este poder. É a dominação, o poder dominação, não é o que Jesus vai propor depois, o poder serviço. Eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, que acompanha esse poder de estar lá grande, no trono, dominando todo mundo, é a glória. Porque tudo isso, disse o diabo para Jesus, foi entregue para mim, ele se apossou. Aqui que o diabo, ele toma conta daquilo que pertence a Deus, porque a criação, quem fez foi Deus e pertence a Deus, e ele diz, aqui é meu.
e avança, e toma conta, e quer dominar, como alguns estão fazendo hoje, a nível mundial. Basta acompanhar os jornais. Porque tudo isso aqui foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Exato, eu vou dá-lo a quem eu quiser, só que ele colocou uma condição para dar. Qual é a condição? Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Quer dizer, quando a gente prostra, portanto, diante dele em adoração, está reconhecendo ele como Deus, o diabo, e não o Deus Criador, que criou tudo, o céu, a terra e o mar, e todos nós dentro dele. Tem que se ajoelhar. Se ajoelhar diante do diabo significa fazer de tudo na vida. Você não tem critério. Cair na tentação da serpente que Adão e Eva caíram, desobedecendo o Criador e seguindo um outro que vai te dar uma outra orientação na vida, que não seja a fraternidade, que não seja o amor, que não seja a comunhão, mas uma orientação onde você pode fazer o que quiser. O importante é que eu ganho, o importante é que eu venço. Eu uso os mecanismos todos para submeter os outros, para subjugar os outros. Nós temos gente no mundo nosso que quer ser dono do mundo. Nós acabamos tendo agora, recentemente, as eleições nos Estados Unidos, onde o cara disse lá, primeiro os Estados Unidos. Parece que eles, como seres humanos, parece que eles são superiores. Parece que Deus criou eles superiores aos outros, todos seres humanos do mundo. E essa é a mentalidade que ele quer dirigir o mundo, ser dono do mundo. Se você não se submete a mim, aí é guerra. Veja o que ele prometeu fazer em Gaza. Nós vamos ocupar Gaza. Vai ser nossa Gaza. Quer dizer, faz o que quiser. Essa é a proposta da segunda tentação que o diabo fez para Jesus. E Jesus vai responder citando uma frase do Antigo Testamento, que está na nossa primeira leitura aqui, o final da nossa primeira leitura. Após ele colocar a história desse povo escravo no Egito, vindo da descendência de Abraão, caminhando no deserto e chegando à terra prometida, no final, por isso agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, como reconhecimento ao Deus único verdadeiro, que os libertou do Egito. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, e aí a frase importante, tu te inclinarás em adoração diante do Senhor Deus Criador, que te libertou da escravidão do Egito. Isso Jesus vai citar aqui, na resposta ao diabo, que propõe para ele: se você me adorar, se você se submete a mim, aí eu te dou tudo. Mas quem segue ao Deus Criador verdadeiro não pode se submeter a tudo. Ele tem que escolher aquilo que faz bem e recusar aquilo que faz mal. Diante do diabo você faz de tudo, não respeita ninguém, portanto ganhar, subir, pisar nos outros, não interessa, morreu, não interessa. Importante é que você subir. E aí a resposta de Jesus, a Escritura também diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Só a Ele, ao único Deus Criador, servirás. Esse é um assunto muito importante, a gente conhecer o único verdadeiro Deus. Nisto consiste, diz São João, no capítulo 17, versículo 3, nisso consiste a vida eterna. Se nós conhecemos o único verdadeiro Deus, e esse único verdadeiro Deus, quem o revelou de verdade é seu Filho Jesus Cristo, nós aprendemos de Jesus a vontade do Pai, o desejo do Pai, que não é nada mais do que aquilo que Marcos coloca na conclusão das 3 tentações, o seu reino. Quer dizer, vivermos em paz uns com os outros. Esse é o reino de Deus. Mas precisamos vencer, porque sempre somos tentados. E aí ele coloca a ideia, somente a Ele, que é o Criador, servirás. A terceira tentação que coloca, depois o diabo levou Jesus a Jerusalém
colocou-o sobre a parte mais alta do templo. A parte mais alta do templo, o templo era muito grande. E na parte de fora tinha um muro grande e nos 4 cantos tinha uma torre. Cada uma tinha uma torre mais alta, né? Uma dessas torres, do lado de fora, tinha um precipício muito alto. Então era considerada como torre mais alta. Não era mais alta, era igual às outras torres. Porém, vista de fora, lá embaixo no precipício, você achava ela a mais alta. Ele levou aquilo que é conhecido na nossa conversa teológica como o pináculo do templo. O pináculo do templo. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo, portanto sobre o pináculo, num canto onde tinha um pátio muito grande antes de entrar no templo. E aí, assim, cheio de gente o ano inteiro, com procissões, peregrinações, sempre lotado de gente. E de lá de cima, levou lá de cima, e o diabo falou para Jesus: se és filho de Deus, segunda vez, se és filho, vai pedir coisa extraordinária. A outra foi: se és filho de Deus, você pode transformar essa pedra em pão. Agora, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, 14 andares para cima, atira-se para baixo. O que ia acontecer como ser humano? Se espatifa tudo, morre tudo. Aí o diabo diz: não, porque na escritura diz lá, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. Quer dizer, na medida que você se salta para baixo, vão vir os anjos e vão te receber nas mãos. E diante de toda aquela população que está lá no pátio, o povo vê Jesus saltando lá de cima e os anjos carregam ele até o chão e não acontece nada. É essa grande maravilha que o diabo está tentando fazer Jesus realizar. Mas Jesus é esperto. Então, ainda o diabo cita a Sagrada Escritura, e ainda: eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Essa é a citação do Salmo que foi cantado. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Essa daqui é muito profunda, porque cada vez que nós pedimos a Deus alguma coisa extraordinária que não está no processo normal da criação da própria natureza, é uma tentação a Deus. Jesus não aceita isso. Jesus não aceita fazer coisas fora da própria natureza que Deus criou. Deus é um ser humano que segue aquilo que Deus criou na sua própria natureza, na criação. Segue isso. E não aceita fazer coisas extraordinárias, porque a tentação: você é filho de Deus. Se é filho de Deus, você pode fazer mais, você pode quebrar todas as leis que Deus criou na natureza. E Jesus: eu sou humano, eu sou gente, eu tenho minhas necessidades, eu preciso comer, porém não só da comida eu vivo de outras coisas. Eu preciso fazer as minhas necessidades, eu preciso descansar, eu preciso dormir. É humano, como todos nós. Essa é uma das bases da nossa fé. Jesus é humano como todos nós. E aqui as leituras estão mostrando que Jesus foi tão esperto também. Enquanto um cita a Sagrada Escritura, que era parte do Antigo Testamento que tinha até então, Jesus sabe que na Sagrada Escritura também tem outros textos que derrubam o que o diabo trazia para ele. Por isso que tentando mostrar, para ganhar o argumento, citando a Sagrada Escritura tem coisas que pode defender a vida, mas também tem outros textos que podem defender a morte. A Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, tem coisas que podem defender a guerra, e muitos defenderam a guerra, o ódio e a vingança, citando a Sagrada Escritura no Antigo Testamento, esses anos, 10 anos atrás, citaram isso. Mas a Sagrada Escritura também tem textos que promovem a paz, a fraternidade, o perdão. Tem dos dois lados. A Sagrada Escritura não prova
a verdade. O diabo fala da Sagrada Escritura, Jesus falou da Sagrada Escritura. Hoje muita gente cita a Sagrada Escritura para se fazer prevalecer. Está aqui, Gênesis capítulo 2, O homem, a mulher foi tirada da costela do homem, portanto ele é inferior. E faz uma pregação inteira para o povo, altas de madrugada, dizendo que a mulher é inferior ao homem. E não conhece o ensinamento de Jesus, o valor que ele deu ao ser humano. Ou então aquilo que São Paulo está falando aqui na nossa carta, pouco interessa se é homem ou se é mulher, todos somos filhos do mesmo Pai. Todos somos iguais. E ainda, ontem, no Dia Internacional da Mulher, defende que a mulher é inferior ao homem. Isso religioso. Dentro da nossa igreja. Que não conhece, infelizmente, bem o ensinamento oficial do Concílio Vaticano II, o ensino oficial do projeto de Jesus que está no Evangelho. Portanto, nós precisamos pensar muito bem sobre essa questão de citar a Sagrada Escritura para convencer alguém a mudar, né? O nosso projeto é alicerçado sobre o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, ensinado pelos 4 evangelhos, não aquilo que é propagado muitas vezes por invenções de tanta gente que prega sobre Jesus. E eu quero terminar, como nós estamos na campanha da fraternidade, aqui agora, hoje, cantando o nosso refrão, o primeiro verso e o refrão, que vai tratar exatamente sobre a criação de Deus, sobre que nós fazemos parte. O texto diz assim: ó Cristo Deus que se fez humano nessa terra, Jesus humano como todos nós, e as criaturas deu valor e atenção, portanto Deus deu valor e atenção a tudo. A vida plena que no mundo já se espera, ganha sentido com a nossa redenção. E aí o refrão: ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Cantemos. O Cristo Deus se fez humano nesta terra, e as criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera, ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio